Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Ternurarte do YouTube. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a receita desse ursinho Noel, esse pequeno ursinho Noel. Eu espero que vocês gostem, então eu já peço que vocês deixem o seu like, compartilhem esse vídeo. Se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui no canal. É muito fácil de se inscrever, é só clicar aqui embaixo no nomezinho inscrever-se. Então, pessoal, esse ursinho, ele mediu 20 centímetros. E ele será dividido, esse vídeo, em 3 partes. Na primeira parte, nós vamos fazer todo o corpinho do ursinho. E na segunda parte, nós vamos fazer a roupinha e o chapeuzinho. Caso você queira fazer a ursinha, eu vou fazer um outro vídeo com o vestidinho da ursinha, tá bom? Esse lindo vestidinho. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos fazer o corpinho do ursinho. E se você quiser fazer a ursinha, você faz o mesmo corpinho, com o mesmo chapéu. A única diferença é que você vai ter que colocar os cílios. E para colocar os cílios na ursinha, você pode utilizar um vídeo que eu fiz aqui no canal da Pequena Ursinha Joyce, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, que eu mostro como bordar o olhinho dela. Então, você, se quiser fazer a menina, você faz o mesmo corpinho do menino, tá bom? Também temos outras peças de Natal aqui no canal. Eu vou deixar aqui o link na descrição também dessas outras peças. Ou então você pode, aqui no canal, acessar a playlist Amigurumis Natalinos. Também temos vídeos para iniciantes, caso você seja iniciante. Aí você assiste primeiro o vídeo para iniciantes, para depois começar aqui com o passo a passo do ursinho. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo a lista de materiais, as cores que eu utilizei. Eu utilizei a linha Amigurumi. Vou deixar o código das cores, agulha número 2,5. Olhinhos com travas de segurança número 8 milímetros. Vou deixar aqui tudo descritinho. Então, vamos lá começar a nossa receita. Nós vamos começar pelo corpo. Nós vamos começar fazendo um anel mágico. E vamos colocar 6 pontos baixos dentro desse anel. Vamos fazer um anel mágico. E vamos colocar 6 pontos baixos dentro do anel. Vamos colocar 6 pontos baixos. Puxamos o fio para fechar o anel. E nessa segunda carreira, nós vamos fazer, em cada ponto que fizemos no anel, nós vamos fazer um aumento, que são 2 pontos baixos juntos. Então, vamos ficar com um total de 12 pontos. Vamos fazer um aumento em cada ponto que fizemos no anel mágico. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Vou fazer aqui 6 aumentos. Vamos ficar com um total de 12 pontos. Terminando a segunda volta com 12 pontos, onde fizemos 6 aumentos, eu vou pegar essa linha que sobrou do anel mágico para utilizar como marcador de início das carreiras. Mas você pode utilizar um marcador de pontos normalmente. Nessa terceira carreira, nós vamos fazer uma sequência de um ponto e um aumento por 6 vezes. Então, você vai fazer um ponto baixo, no próximo ponto você vai fazer um aumento. Um ponto baixo, no próximo ponto um aumento. 6 vezes é a repetição dessa sequência de um ponto baixo e um aumento. Ao final dessa volta, nós vamos ficar com 18 pontos. Na quarta volta, nós vamos fazer uma sequência agora de 2 pontos e um aumento por 6 vezes. Então, vamos fazer 2 pontos e um aumento. E repetir essa sequência de 2 pontos e um aumento por 6 vezes. Nós vamos ficar com um total de 24 pontos ao final dessa quarta volta. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Terminei a volta com 24 pontos. Agora, nós vamos fazer uma volta com 3 pontos e um aumento. Uma sequência de 3 pontos e um aumento por 6 vezes.
vamos ficar com um total de 30 pontos. Então, eu vou fazer aqui 3 pontos, um aumento, 3 pontos, um aumento, por 6 vezes. Vou terminar e volto com vocês. Terminei, pessoal, a sequência com 3 pontos e um aumento. Agora, nós vamos fazer a sequência com 4 pontos e um aumento, por 6 vezes. Vamos dar continuidade, fazendo 4 pontos e um aumento por 6 vezes. Eu vou fazer aqui e já volto. Após terminarmos a carreira com 4 pontos e um aumento por 6 vezes, vamos fazer uma carreira com 5 pontos e um aumento por 6 vezes. 5 pontos e um aumento por 6 vezes, vamos ficar com um total de 42 pontos. Aí, quando você terminar essa carreira com 5 pontos e um aumento por 6 vezes, com 42 pontos, vamos fazer 7 carreiras com 1 ponto em cada ponto. 7 carreiras com 42 pontos em cada carreira. Então, você vai fazendo, mudando a linha que estamos utilizando como marcador de volta, e você vai fazer 7 carreiras com 1 ponto em cada ponto. Aí, você vai pausar o vídeo, fazer as suas 7 voltas e voltamos aqui juntos. E nessa próxima volta agora, nós vamos fazer uma volta com 5 pontos e uma diminuição. Uma volta com 5 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer 5 pontos baixos e depois fazemos uma diminuição. Então, para fazer a diminuição, nós pegamos na alcinha da frente de um ponto, junto com a alcinha da frente do outro ponto, juntamos e fazemos um ponto só. Então, vamos repetir essa sequência por 6 vezes, fazendo 5 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Vamos ficar com um total de 36 pontos. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Terminei a sequência de diminuições. Agora, nós vamos fazer uma volta com 1 ponto em cada ponto. Uma volta com 36 pontos. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Terminei a volta com 36 pontos. Agora, vamos fazer mais uma sequência de diminuições. Nós vamos fazer agora 4 pontos e uma diminuição. 4 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Vamos ficar com um total de 30 pontos ao final dessa volta. Então, na próxima volta, vamos fazer uma volta com 1 ponto em cada ponto. Uma volta com 30 pontos, sem diminuições, 30 pontos, sem diminuições. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. E na próxima volta, vamos fazer uma sequência de 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes. 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Eu estou ainda utilizando aqui esse pedaço de linha, mas aí se o seu pedacinho de linha ficou pequeno, você pode pegar um outro pedacinho de linha ou então um marcador de pontos. Na próxima volta, vamos fazer uma volta com 1 ponto em cada ponto. Então, pessoal, terminei aqui a volta com 1 ponto em cada ponto. Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma sequência de 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Vamos fazer 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Eu vou terminar aqui e já volto com vocês. Vamos ficar com um total de 18 pontos ao final dessa volta. Terminei aqui, agora nós vamos fazer uma volta com 1 ponto em cada ponto. Uma volta com 18 pontos, sem aumentos, sem diminuições. Uma volta apenas com 1 ponto em cada ponto. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. A partir desse momento, nós vamos começar a cabeça. Agora, nós vamos iniciar a cabeça. Não vamos cortar a linha. Agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer pontos baixíssimos. Inserimos a agulha dentro do ponto e puxamos a linha por dentro da argola. Esse é o ponto baixíssimo. Terminada a volta com 18 pontos baixíssimos, agora nós vamos fazer uma volta com 1 ponto em cada ponto, inserindo a linha no meio daquele ponto baixíssimo que fizemos e fazemos pontos baixos normalmente. Então, inserimos a agulha
no meio daquele ponto baixíssimo e vamos fazer um ponto em cada ponto. Vamos fazer um ponto em cada ponto. Eu vou terminar aqui essa volta com um ponto em cada ponto e já volto com vocês. Terminei. Agora nós vamos fazer uma volta com 18 aumentos. Em cada ponto nós vamos fazer um aumento, que são 2 pontos juntos. Então, em cada ponto dessa última carreira que fizemos, nós vamos fazer 2 pontos juntos. Vamos ficar com um total de 36 pontos. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Então, pessoal, terminei a volta com 36 pontos. Agora, nós vamos fazer uma sequência da seguinte forma. Vamos fazer 5 pontos e um aumento por 6 vezes. Vamos fazer 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos. Aí, no próximo, um aumento. Vamos repetir essa sequência por 6 vezes. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Terminei, agora vamos colocar enchimento no corpo, apenas na parte do corpo mesmo. Vamos colocar enchimento. E agora, nós vamos fazer voltas com um ponto em cada ponto, sem aumentos, sem diminuições. Aí, você vai pegar o pedacinho de linha, cada vez que você terminar uma volta, você coloca o pedacinho de linha antes de iniciar a próxima volta para marcar as carreiras. Assim, você vai poder contar. Então, agora nós vamos fazer 9 carreiras com um ponto em cada ponto. 9 carreiras com um ponto em cada ponto. Você vai pausar o vídeo, fazer aqui as 9 carreiras. Eu vou fazer também e voltamos. Então, vamos fazer as 9 carreiras e voltamos aqui. Terminei as 9 carreiras com um ponto em cada ponto. Agora, aproveitando, nós vamos dar uma pausa, não vamos cortar a linha, nós vamos dar uma pausa e vamos fazer o focinho. Vamos fazer o focinho, colocar os olhos, porque assim vai ficar mais fácil, antes de terminarmos a cabeça, de concluirmos a cabeça. Então, para fazer o focinho, nós vamos utilizar a linha branca. Nós vamos começar fazendo um anel mágico, com 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. Com a linha branca, nós vamos fazer um anel mágico com 6 pontos baixos. E vamos fazer agora um aumento em cada ponto que fizemos dentro do anel mágico. Vamos fazer 6 aumentos, vamos ficar com 12 pontos. Eu vou terminar aqui e volto com vocês, esses 12 pontos. Na terceira volta, nós vamos fazer uma sequência de um ponto e um aumento por 6 vezes, vamos ficar com 18 pontos. Então, vamos fazer um ponto e um aumento por 6 vezes. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Na quarta volta, nós vamos fazer uma volta com apenas um ponto em cada ponto. Um ponto em cada ponto. Vamos fazer uma volta com 18 pontos. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Quando terminar a volta com 18 pontos, um ponto em cada ponto, nós vamos cortar a linha e deixar um pedaço de linha para costurarmos esse focinho. Então, vamos cortar essa linha, vamos arrematar. Insiro a agulha no próximo ponto e puxo. E agora, com a agulha de tapeceiro e a linha marrom, nós vamos fazer um bordado. Esse bordado você pode fazer com a própria linha amigurumi, pode fazer com linha para bordar, pode fazer com linha mais fina, pode fazer preto ou marrom, pode colocar um focinho já pronto com travas de segurança, para não precisar bordar. Então, vejam aqui como foi que eu fiz esse bordado. Vamos deixar um pedacinho de linha atrás para depois amarrar. E nós vamos fazer como se fosse um V. Começando nessa carreira de cima e inserindo a agulha no meio daquele anel mágico que fizemos. Então, nós vamos fazer com esse V
E aí nós vamos preenchendo todo esse V. Então, observe aqui como foi que eu fiz. Ao terminar o bordado do focinho, você vai amarrar aqui atrás, amarrar bem as duas pontas. Vamos amarrar bem aqui as duas pontas. E vamos cortar as sobras de linha. E agora vamos costurar esse focinho. Vou mostrar aqui para vocês como vamos fazer para costurar o focinho. Aí eu vou contar aqui uma, duas, três. A partir daquela volta do pescoço onde fizemos os pontos baixíssimos, eu contei 3 voltas e vou começar a costurar aqui o focinho. Você segura bem, apoia por dentro com o dedo aqui polegar, apoia bem. Se quiser colocar alfinete também. E aí nós vamos costurando esse focinho, pegando nessa alcinha de fora do focinho. Essa alcinha que ficou de fora aqui, ó. Vamos dar toda a volta. Não vamos deixar o focinho muito achatado, porque nós vamos colocar um pouco de enchimento nesse focinho. Então, eu vou costurando aqui e quando tiver faltando um pedacinho para terminar, eu vou colocar o enchimento. Aí eu vou mostrar para vocês como eu fiz. Vou fazer mais uns pontinhos. Quando tiver quase chegando lá, nós vamos colocar o enchimento. Então, pessoal, já costurei até aqui mais ou menos. Aí sobrou um espacinho. Aí eu vou colocar aqui o enchimento nesse espacinho que sobrou. E aí nós podemos continuar costurando. Podemos continuar costurando até chegarmos ao final. Aí nós vamos arrematar a linha. Eu vou mostrar para vocês. Aí vamos arrematar essa linha por dentro da cabeça, porque assim vai facilitar o nosso trabalho. Já cheguei aqui no final. Agora nós vamos arrematar essa linha. E agora vamos colocar os olhinhos. Eu estou utilizando olhinhos com travas de segurança. Mas se você quiser usar um olhinho maior, aí vai depender da criatividade de vocês. Eu só estou mostrando aqui como foi que eu fiz, mas vocês podem modificar o olhinho, o focinho, a cor da roupa. Então, agora vamos colocar o olhinho. Não vamos colocar as travas ainda. Não vamos colocar as travas. Então, vamos contar 3 voltas a partir de cima dessa última volta. 1, 2, 3. E vamos colocar o olhinho a partir da 4ª volta, entre a 4ª e 5ª volta, contando a partir de cima. E eu dei um espaço de 5 pontos entre eles.
Agora, com a linha branca e a agulha tapeceiro, fazer esse bordado aqui com a linha branca, eu vou sair aqui com a linha branca, bem no meio da parte de baixo do olho e aqui na lateral. Nós vamos fazer esse detalhe antes de colocarmos as travas. Nós vamos fazer esse detalhezinho, esse bordado. Mas aí fica a critério de vocês, se vocês quiserem fazer outro tipo de bordado, se não quiserem fazer o bordado. Então, eu entrei com a linha na parte de baixo e saí aqui na lateral. Aí, você vai fazer o mesmo do outro lado. Aí, não vai puxar muito, não pode apertar a linha, ela tem que ficar um pouco folgada. Você vai ajustando com a agulha, que é para essa linha branca não entrar por baixo do olho. Aí, você vai deixando assim, folgadinho. Depois a gente ajusta, puxando por trás. E aí, quando formos colocar as travas, aí depois nós amarramos essa linha. Então, para colocar as travas, eu começo pela parte mais larga da trava, coloco a peça na superfície e aperto até o final, que é para o olho ficar bem enterrado. Aí, quando você colocar a trava, ó, puxou um pouco a linha, eu vou ajustar aqui. Eu vou ajustar. E aí, colocar a trava no outro lado, e aí depois podemos amarrar essa linha. E agora, nós vamos continuar, vamos fechar a cabeça, vamos fazer as diminuições. Nessa primeira volta de diminuições, nós vamos fazer uma sequência de 5 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Vou colocar aqui essa linha rosa para usar como marcador. E aí, vamos fazer uma sequência de 5 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Terminando a volta com 5 pontos e uma diminuição por 6 vezes, nós vamos fazer uma volta com 4 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Vamos fazer uma volta com 4 pontos e uma diminuição por 6 vezes. E aí, vamos ficar com um total de 30 pontos. Após terminarmos essa volta com 4 pontos e uma diminuição por 6 vezes, nós vamos seguir essa sequência fazendo diminuições. Então, você vai dar uma pausa aqui no vídeo, vai seguir aqui a legenda e vai continuar fazendo as diminuições. Fazer 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes, depois 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes, depois 1 ponto e uma diminuição por 6 vezes. Aí, quando terminar, nós vamos terminar de fechar a cabeça com a agulha de tapeceira. Eu vou mostrar para vocês. Aí, vocês vão fazendo e colocando o enchimento. Vejam, terminei aqui, parei na volta com 1 ponto e uma diminuição por 6 vezes, cortei a linha deixando um pedaço para costurar. Arrematei aqui na cabeça a linha, coloquei o enchimento, aí nós colocamos essa linha na agulha de tapeceiro e vamos fazendo um zigue-zague, passando a agulha por dentro de todos os pontos, pegando na alcinha de fora. Entramos em um ponto, saímos em outro, entramos em um ponto, saímos em outro. Vamos fazer isso até o final dessa volta. E aí, depois, é só puxar essa linha, arrematar novamente, fazer uns arremates e esconder a linha por dentro da cabeça. E aí, agora nós vamos fazer as orelhas. Então, gente, aqui nesse vídeo eu estou aproveitando o vídeo de um ursinho que é bem parecido com que esse que estamos fazendo. Então, nós geralmente fazemos o ursinho com as 2 orelhas, mas nesse ursinho aqui eu decidi colocar uma orelha só. Para do outro lado colocar o chapéuzinho e eu costurei o chapéuzinho, assim ficou mais fácil. Então, eu decidi aqui colocar uma orelha só, costurar uma orelha só, mas caso vocês queiram costurar as 2 orelhas, pode costurar também. Ou se quiser deixar o chapéu solto,
Mas aí eu achei melhor, ficou mais bonitinho com a orelha só. Então, nós vamos costurar aqui uma orelha só. Caso queira costurar a outra, é só costurar do outro lado também, tá ok? Para fazermos as orelhas, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos novamente começar igual como começamos o corpo, fazendo um anel mágico, com 6 pontos baixos dentro desse anel. Então, como é bem parecido, eu vou deixar a legenda aqui embaixo, aí você vai pausar aqui o vídeo e vai fazer. Então, você vai fazer o anel mágico com 6 pontos baixos dentro do anel, vai puxar o fio para fechar o anel, aí na segunda carreira vai fazer 6 aumentos, um aumento em cada ponto que fizemos dentro do anel, e na terceira carreira você vai fazer uma sequência de um ponto e um aumento por 6 vezes. Então, você vai fazer essa sequência de um ponto e um aumento por 6 vezes. Aí, quando terminar aqui essa partezinha até a terceira carreira, nós vamos continuar. Continuando agora a orelha, nós vamos fazer da quarta à quinta carreira uma volta com 18 pontos. Vamos fazer 2 voltas com um ponto em cada ponto. Da quarta à quinta carreira, voltas com um ponto em cada ponto. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Então, pessoal, terminei. Aí, nós vamos cortar a linha, deixando um pedaço para depois costurarmos essa orelha. Vamos arrematar aqui a linha, aquela última volta onde fechamos a cabeça. Então, eu vou contar aqui 3 carreiras a partir dessa última volta do centro. E vou começar a contar. Na quarta carreira, eu vou começar a costurar a orelha. Aí, para costurar a orelha, nós vamos pegar nessa alcinha de fora do ponto. Nós vamos dar a volta em toda a orelha, pegando nessa alcinha de fora do ponto. A orelha, ela não fica bem retinha, ela fica assim, fica encurvada com essa curvazinha. Então, você vai costurando. Então, pessoal, terminei. Agora é só arrematarmos a linha. Nós vamos arrematar aqui essa linha, ó. Dei toda a volta pegando na alcinha de fora. Aí, vamos arrematar. Terminei de costurar a orelha. Agora, nós vamos fazer os braços. Nós vamos fazer os braços. Então, pessoal, o começo do braço, ele é igual aquele comecinho que fizemos, né? No corpo, na orelha. Só que, quando você for fazer o braço, você vai começar fazendo o anel mágico com 5 pontos baixos dentro. Você não vai fazer 6 pontos baixos, você vai fazer o anel mágico com 5 pontos baixos dentro, aí depois você vai puxar a linha para fechar o anel, aí na segunda volta você vai fazer um aumento em cada ponto, vamos fazer 5 aumentos, vamos ficar com 10 pontos, e aí na terceira volta nós vamos fazer uma sequência de um ponto e um aumento por 5 vezes, vamos ficar com 15 pontos. Aí, você vai pausar aqui o vídeo e vai fazer seguindo aqui a legenda. Aí, depois que terminar a terceira carreira, nós vamos fazer 2 carreiras, da quarta à quinta carreira, 2 carreiras com um ponto em cada ponto. 2 carreiras com 15 pontos cada carreira. Aí, eu vou terminar aqui e já volto com vocês. Terminando as 2 carreiras com um ponto em cada ponto, nós vamos fazer o seguinte, vamos começar essa carreira fazendo diminuições. Nós vamos fazer 4 diminuições, vamos fazer uma diminuição, depois mais uma diminuição, depois mais uma diminuição, depois mais uma diminuição. 4 diminuições seguidas, aí quando terminarmos de fazer as 4 diminuições, nós vamos fazer 8 pontos baixos, vamos percorrer fazendo 8 pontos baixos até chegarmos ao final da volta, onde estamos utilizando aqui esse marcador de pontos. Aí, quando chegarmos no final da volta,
Agora, nós vamos fazer voltas com um ponto em cada ponto. Vamos fazer voltas com um ponto em cada ponto. São 7 voltas com um ponto em cada ponto. Aí, quando você fizer as 7 voltas, você vai fazer o outro braço com essa mesma receita. Aí, você vai cortar a linha, arrematar, cortar a linha, deixando um pedaço para costurar esse braço depois no corpo. E vai colocar um pouco de enchimento no braço. E agora eu vou mostrar para vocês como costurar os braços. Para costurar o bracinho, não coloque muito enchimento até a borda. Aí você vai pegar aquela partezinha do bracinho onde fizemos aquelas 4 diminuições, ela vai ficar para frente. Aí nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos posicionar aqui o bracinho naquela segunda carreira abaixo do pescoço. Vamos posicionar na segunda carreira abaixo do pescoço e nós vamos costurar esse bracinho no corpo à medida que vamos fechando o braço. Nós inserimos a linha no corpo e vamos costurando esse braço. Vejam como foi que eu fiz para costurar o bracinho. Então, depois você vai cortar, você vai costurar o outro bracinho da mesma forma. Quando você terminar de costurar esse bracinho, aqui eu terminei, ó. Agora vamos arrematar a linha. Vamos dar aqui uns 2 ou 3 nozinhos, vamos arrematar essa linha, depois vamos esconder por dentro do corpo. E aí você vai costurar o outro bracinho da mesma forma que costuramos esse. Vejam, fica bem discreta a costura. E aí depois é só cortar essa linha. Aí você puxa um pouco, corta e depois ela fica por dentro do trabalho. E aí vamos costurar o outro bracinho. Você vai costurar o outro bracinho e volta aqui para começarmos a fazer as pernas. Então, gente, para fazermos as pernas novamente, eu adiantei aqui que é da mesma forma. Fizemos as orelhas, o início do corpo. Aí você vai pausar o vídeo, vai fazer aqui esse começo seguindo a legenda. Aí vai, só que lembre-se de colocar 6 pontos baixos dentro do anel mágico, né? Aí você vai fazer aqui até a terceira carreira. Aí quando terminar a terceira carreira, você vai fazer 3 carreiras com um ponto em cada ponto. Da quarta à sexta carreira, você vai fazer um ponto em cada ponto. Um ponto em cada ponto, são 3 carreiras com 18 pontos. Aí depois que terminar as 3 carreiras com 18 pontos, nós vamos fazer uma carreira com uma sequência de um ponto e uma diminuição por 12 vezes. Um ponto e uma diminuição, um ponto e uma diminuição por 6 vezes. 12 não, 6 vezes. 12 é a quantidade de pontos que vamos ficar ao final dessa carreira, com um ponto e uma diminuição por 6 vezes. Terminei aqui a carreira com um ponto e uma diminuição por 6 vezes. Agora, nós vamos subir a perna fazendo voltas com um ponto em cada ponto, sem diminuições, sem aumentos. Nós vamos fazer voltas com 12 pontos cada volta. Aí você vai fazendo e mudando aqui a linha que estamos utilizando como marcador. Vamos fazer da 8ª à 14ª carreira, um ponto em cada ponto. Aí eu vou já terminar aqui e volto. Terminei a perna, aí vamos cortar a linha, arrematar, deixando um pedaço para costurar.
Vamos fazer a outra perna com a mesma receita. Vamos voltar aqui o vídeo, fazer outra perna com a mesma receita, colocar um pouco de enchimento. Lembre de não colocar muito enchimento até a borda, que senão vai ficar difícil de costurar. E aí eu vou mostrar para vocês como costurar a perna. Para costurarmos as pernas, nós vamos posicionar as perninhas. É uma costura um pouco delicada. Se você quiser, pode utilizar alfinetes. Vamos posicionar a perninha e vamos fazer um teste, tanto como se ela estivesse em pé, como se ela estivesse sentada, que a perna dela fica bem flexível, né? Então, a gente vai posicionar aqui bem direitinho. Vamos tomar por base aqui esse anel mágico, onde começamos o corpo. Vamos posicionar bem aqui a perna. E vamos costurar ela. Vamos bem posicionar. Pode sentar a alcinha na superfície. E aí, vamos costurar ela deitada assim, ó. Vamos colocar a perna deitada e vamos costurar da mesma forma que costuramos os braços, só que ela vai ficar assim, deitadinha. Aí, depois ela vai ficar bem maleável. Aí, vamos costurar agora a perna. Aí, da mesma forma, você vai costurar a outra. Então, acompanhe aqui comigo como eu fiz para costurar as perninhas. Então, gente, terminamos aqui o corpinho do ursinho. Lembrando que, caso queira fazer a alcinha também, você vai só bordar os olhos com o vídeo que eu deixei aqui, o link na descrição da mini ursinha Joyce. E no próximo vídeo, nós vamos fazer a roupa do ursinho Noel, a roupinha dele e o chapéu, ok? Então, espero que vocês estejam gostando. Se ainda não deixou o seu like, deixa o seu like, compartilhe. Se ainda não se inscreveu, se inscreva. E vamos lá para a segunda parte do vídeo.